E aí pessoal, beleza? Marcelo Winchester em mais um vídeo e eu vou falar agora sobre 5 tipos de agulha fundamentais para quem está iniciando. Por que 5 tipos de agulha fundamentais? Porque eu acho que elas são essenciais, você não pode ficar sem essas agulhas. E quando a pessoa está iniciando, às vezes ela tem uma certa deficiência monetária, às vezes não tem como se desprender de um valor maior para comprar todos os tipos de agulha, um número maior de agulhas e biqueiras. Para tudo! Tá curtindo o vídeo? Então não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Segue o vídeo. No valor unitário sai barato, você comprar uma agulha por R$1,50, R$2, e aí o peso maior a gente sabe que é no montante, né? O montante final. Então eu numerei aqui, eu sou Marcelo Winchester. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sino que é para poder ser notificado de novos vídeos e não deixe de dar o seu like nesse vídeo. Eu tentei gravar aí mais cedo, umas 6 horas da manhã, só que é bem complicado, a cara fica bem amarrotada, parece que eu fui boxeado, então sem condição de lançar um vídeo assim. Então vamos lá. Vamos começar com agulha de traço. Eu digo para você que está iniciando. Quando eu iniciei, eu comecei usando esses dois tipos de agulha. Na verdade, não foi só esses dois tipos de agulha, né? Eu tive que ter uma variedade maior para poder enxergar qual que eu ia utilizar melhor, qual que eu me adaptaria melhor dizendo. Então, às vezes, uma agulha de traço 3, traço 5, traço 7, até a traço 9, é importante você conhecer algumas. Mas se você tiver com dificuldade financeira, você quiser economizar um pouco, você consegue fazer excelente trabalho com essas agulhas aqui que eu vou te dizer agora. Agulha 3, RL3, que significa Round Line. A Round Line 3 ela é importante porque tem cliente que gosta de desenho bem delicado, gosta de um trabalho bem fino, e às vezes sempre tem aqueles que gostam de detalhes e desenhos minimalistas, né? Com micro detalhes. E aí como que você vai fazer um nome? Um nome você faz às vezes desse tamanho tranquilo. Aí a pessoa quer uma coisa bem minúscula mesmo. Isso é porque a pessoa gosta. Não é porque ela quer assim economizar. Geralmente nome você às vezes cobra nem a diferença de um tamanho desse para um tamanho menor. Mas às vezes é interessante você cobrar até um pouco mais caro desenhos bem menores, nomes bem menores, porque vai te dar um trabalho maior, vai ser muito mais delicado de fazer. Enfim, a gente não está aqui para falar de valores e sim das agulhas. Então a Round Line 3, a agulha de traço 3, ela é importante para quem está iniciando, para trabalhar detalhes pequenos, fazer tatuagens bem pequenas. E às vezes você quer um traço maior, um traço mais espesso, você tem a agulha de traço 9. A agulha de traço 9, eu acredito que todo mundo se adapta bem com ela. Eu me adaptei bem, não posso generalizar, mas eu acredito que não dê dificuldade nenhuma e você faz grandiosos trabalhos com essa agulha. Óbvio, se você tiver a oportunidade de usar uma 5 também é interessante, mas aqui eu estou colocando 5 tipos de agulhas fundamentais para você aí que está iniciando e quer dar uma economizada, não está conseguindo se desprender de um valor maior. Então a gente falou aí de agulha de traço 3 e 9. Agora vamos para a pintura. Pintura, você pode trabalhar com a Magno 7. A Magno 7 é aquela que tem as agulhas emparelhadas dessa forma, mais ou menos, tudo retinha, 4 atrás, 3 na frente. E aí você tem uma Magno 7, ela parece uma trinchazinha. Então, abrindo um parêntese rápido aqui que eu não havia comentado em relação à agulha de pintura Magno, eu poderia ter falado para você pegar uma 13, uma 15, uma de número maior, porque você vai consequentemente pintar mais rápido. Mas não, em contrapartida ela tem uma dificuldade maior às vezes para pintar. Exige uma perícia maior para você utilizar uma agulha dessa. Então começa com a 7, vai treinando bastante, não pegue trabalho muito grande. E aí depois que você já estiver acostumado com essa agulha, experimente umas agulhas de número maior. Essa é a dica.
E eu coloquei aqui uma agulha de pintura que é RS9. RS vem de Round Shader. Essa agulha ela é conhecida como bucha. As pessoas utilizam essa agulha para quê? Eu gosto de trabalhar com ela para fazer, por exemplo, pintura de Maori. Tem detalhes bem pequenos que às vezes você tem dificuldade de pintar com a Magnum. Eu consigo pintar com a Magnum, eu consigo fazer vários trabalhos com a Magnum. Só que tem coisa que não vale a pena, você vai ter um cansaço mental maior na hora de fazer aquilo ali, porque vai te dar um desgaste, você vai ter mais dificuldade, porque você consegue pintar espaço estreito com a Magnum? Consegue, mas aí você tem que usar meio que a quina da agulha e pintar com cuidado para não borrar, não pintar além. Então não vale a pena se arriscar. Com a agulha Magnum 7 eu já consegui até fazer trabalhos como traço. Eu precisei fazer um traço, coloquei ela bem na quina assim, usei só a agulha da ponta, mas eu digo para você, não vale a pena se arriscar. Eu já estou acostumado a fazer essas coisas. E aí essa agulha, essa bucha, né, 9 Round Shader, ela é muito boa para pintura em espaços minúsculos, espaços pequenos. Então te ajuda bastante, você consegue ter uma execução maior de trabalho com a Round Shader 9. Essa agulha vai te facilitar bastante. Eu faço até sombreado com ela, mas aí eu não te indicaria não. Usaria mais para esse tipo de pintura mesmo, até porque a Round Shader 9, a bucha, como que funciona? Qual a diferença dela para agulha de traço? É parecida, só que a diferença é que as agulhas elas são mais afastadas. Então o número de tintas que fica grudado ali entre as agulhas é muito maior. Então a injeção de tinta dentro da pele do cliente, lá na derme, vai ser muito maior. Então, diferentemente da de traço, que é o grupamento de agulhas bem juntinho. Então essa é a diferença da Round Shader para RL9. E vamos lá, sombreado. Sombreado eu aconselho para você utilizar uma Round Magnum 7. A Round Magnum, ela é conhecida também como Magnum Curva, né? Se você chegar na loja que você compra material e pedir uma Magnum Curva, ela é mais ou menos assim. O emparelhamento das agulhas, elas fazem uma curva. Ou seja, tanto essa quanto essa, você consegue pintar. Tanto essa quanto essa, você consegue sombrear. Trabalhei muito sombreado com a Magnum 7. Até hoje eu consigo fazer uns trabalhos sombreados com a Magnum 7 e sem deixar marca, sem deixar ranhura de tinta. Mas para quem está iniciando é mais difícil, então eu te aconselho. É imprescindível o uso dessa agulha aqui. Porque por ser curva, a probabilidade de você fazer um sombreado marcado é muito menor. Então trabalhe o sombreado com a Round Magnum 7, que é a Magnum Curva. Enfim, e finalizando aqui, a gente vai falar sobre biqueira. Você vai acabar utilizando basicamente só 3 tipos de biqueira. A de traço 3 e 9 e a biqueira de pintura 7. Por quê? E aí é que está o segredo da economia. Olha só. Tanto a Magnum 7 quanto a Round Magnum 7, que é a Magnum Curva, vão utilizar a mesma biqueira, que é a de pintura 7. Então, um tipo de biqueira você consegue usar para 2 tipos de agulha diferentes. Então você já tem aí uma certa economia. É óbvio que você não vai comprar só um pacote de biqueira para dividir para essas duas, né? E aí você compra pelo menos 2 pacotes desse, mas dependendo aí da sua disponibilidade de gasto. E aí falando agora da biqueira de traço. A biqueira de traço você vai utilizar aí traço 9, tanto para RL, tanto para Round Shader. Então aí está o segredo da economia. Uma biqueira só você utilizou para 2 tipos de agulha diferentes. Então essa é a questão. Você vai economizar porque você vai comprar só 3 grupamentos de biqueira diferentes. Aí finalizando, né, a Roundline 3, que você não vai compartilhar com
outro tipo de agulha número 3. Mas a questão é essa, são 5 tipos de agulha que eu acho fundamentais para quem está iniciando e é até uma maneira aí meio que de economizar nos gastos, você que está iniciando e às vezes não pode se desprender de um valor monetário maior. Então fico por aqui nesse vídeo, tem curtido? Se inscreve no meu canal e não deixe de dar o seu like. Um abraço pessoal, até o próximo vídeo.